Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de maio, segunda-feira. Nós vamos então para a nossa videoaula de língua portuguesa. Então, meus queridos, o tema da aula de hoje é conectivos, tá? O que seria, hein, conectivos? Vamos entender, né? Vamos aí pelo sentido da palavra. Conectivo vem de conexão, não é isso? Então, olha só, por exemplo, ó, eu tenho aqui, né, essas duas pontas aqui dessa extensão. São conexões que eu vou ligar, né? São usadas aqui para eu ligar uma ponta à outra. A conexão, né? O objetivo, a função dela é essa, ligar uma ponta à outra. Na língua portuguesa é a mesma coisa. Os conectivos são aquelas palavras que ligam uma frase a outra. Para quê, né? Para que essa frase tenha um sentido completo, né? Para que seu texto fique harmônico, né? Fique coeso. Já falei várias vezes aqui dessa harmonia aí nos textos, não é verdade? Então, os conectivos, a gente usa eles o tempo todo quando nós escrevemos. Mas muitas vezes a gente não se dá conta, né? De que aquela palavra ali está com aquela função de unir ali dois termos, né? De unir duas frases, né? Duas orações, tá certo? Eu vou mostrar para vocês com exemplos que vai ficar bem mais tranquilo de entender. Mas nós temos conectivos, né? De causa, de dúvida, de conclusão, oposição, adição, comparação e finalidade. Vou trazer para vocês um exemplo de cada um, vocês fiquem bem atentos, tá? Porque vocês vão aí entender exatamente a função do conectivo dentro de um trecho, né? Dentro de um período, dentro de um texto, tá ok? Vamos lá então para o primeiro. Vocês vão observar, meus queridos, que na página 18, né? Tem uma lista, né, de conectivos aqui, né, com as suas funções. E com a função de adição, nós temos aqui vários. E, além disso, não só, mas também, depois, tem uma grande quantidade aqui de conectivos. Eu vou colocar uma frase, né, como exemplo, para a gente entender aqui esse conectivo com a função de adição. Então, presta atenção na frase que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Já disse que não irei ao mercado e, além disso, tenho que lavar as roupas. Então, olha só. Já disse que não irei ao mercado e, além disso, tenho que lavar as roupas. Nós temos aqui dois períodos. Um é, já disse que não irei ao mercado, tá? Tem um verbo aí, o irei. E o outro período, tenho que lavar as roupas, tem outro verbo, lavar. E tem um conectivo que está ligando aí essas duas orações. Qual que é esse conectivo? Além disso. Ou seja, eu não vou ao mercado e além de não ir ao mercado, eu tenho que lavar as roupas. Então, esse conectivo, além disso, a função dele é adição. O que é adição? É somar, né? Além de eu não ir ao mercado, eu ainda tenho que lavar as roupas. Deu para entender? Poderia ser substituído por outros conectivos de adição. Ó, já disse que eu não irei ao mercado, mas também tenho que lavar as roupas. Viu? Ficou com o mesmo sentido, tá certo? Já disse que não irei ao mercado e, em primeiro lugar, tenho que lavar as roupas. Então, esses conectivos de adição, todos eu posso substituir aqui nesse trecho, né? Que vai continuar com o mesmo sentido, com a mesma função de adição, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar mais uma aqui para vocês, ó. Gosto dessa bota, mas mesmo assim vou doá-la. Aí nós temos uma oposição. O que é uma oposição? Alguma coisa contra a outra, né? Se eu gosto tanto dessa bota, eu não deveria doá-la, não é?
Então, vai dar um sentido, mas mesmo assim, mesmo gostando tanto dessa bota, eu vou doá-la. Então, gosto dessa bota, mas mesmo assim vou doá-la. Qual que é o conectivo aí? Mesmo assim, né? Então, mesmo gostando da bota, eu vou doá-la. Por isso tem aí uma função de oposição, tá certo? E tem outros exemplos, né, aí no caderno, né, de conectivos de oposição. Vamos ver agora mais um exemplo, agora com a conclusão, né? Entrei na academia, assim manterei a boa forma. Ou seja, qual aí que é o conectivo? Assim, né? Esse assim, ele tá ligando esses dois termos aí. Entrei na academia e manterei a forma. Vocês observam que tem um verbo na primeira parte e tem um verbo na segunda parte, tá certo? O entrei e depois o manterei, né? Então, entrei na academia. Assim, né? Manterei a boa forma. Ou seja, é a conclusão, não é verdade? Vamos ver mais um, causa, tá? Vou colocar para vocês aqui um exemplo, então, de causa. Olha só, vamos ler comigo. Já melhorei, graças aos medicamentos. Então, por que eu melhorei? Por causa dos medicamentos, não é? Então, qual que é aí o conectivo de causa? Graças a, tá certo? Olha lá. Já melhorei graças aos medicamentos. É a causa, né? O que me fez melhorar? Os medicamentos, tá certo? Estão entendendo aí, crianças? Então, vamos para mais um aqui, conectivo de finalidade. Ó, vou estudar para ter boas notas. Vou estudar para quê? Vou estudar com que finalidade? Para ter boas notas. Então, qual que é o conectivo? Para, vou estudar para ter boas notas, ok? Mais um, então, de comparação. Olha só que interessante. Fiz o trabalho, vamos ler comigo. Fiz o trabalho da mesma forma que você. Ou seja, como que foi o meu trabalho? Foi da mesma forma que você fez o seu. Então, eu estou comparando, né? A forma com que eu fiz o meu trabalho e a forma com que você fez o seu trabalho, ok? Tá faltando um aí, não tá? Tá faltando de dúvida, né? Então, vamos lá. Ó, vou levar meu guarda-chuva. Provavelmente irá chover, não é? Então, provavelmente, eu não tenho certeza, né? Mas na dúvida, eu vou levar meu guarda-chuva. Então, o conectivo aí é provavelmente, tá certo, meus amores? Então, meus queridos, perceberam, né? A função dos conectivos é exatamente aí, né, fazer essa conexão, ligar, né? Um trecho a outro. E nós usamos os conectivos o tempo todo, né? Quando a gente está fazendo lá a nossa produção de texto, né, a gente às vezes, né, coloca lá ponto e vai passar pro próximo parágrafo. Muitas vezes a gente até começa o parágrafo já com um conectivo, porque ele está ligando a ideia do parágrafo anterior àquele que a gente vai continuar escrevendo, né? Então, a função dos conectivos é muitíssimo importante. E aí, eu já queria dar, né, como sugestão aqui para vocês, usar mais esses conectivos, né? Quando você tiver que fazer uma produção de texto, ao invés de ficar escrevendo e repetindo, né? Troca de conectivo, vem aqui nessa lista, consulta, deixa eu ver qual palavra que eu posso usar. Seu texto vai ficar bonito, vai ficar interessante, né? Vai ficar bom de ler, vai ficar harmônico, né? E fica realmente assim, com um aspecto, né, muito melhor. Tenho certeza que quem lê seus textos, né, quando você passar a usar mais aqui essas opções de conectivo, seus textos vão melhorar muitíssimo, tá certo?
Então, meus queridos, antes, né, de eu falar aqui da próxima atividade que tem no caderno, eu disse para vocês, né, na semana passada que a partir de hoje, né, a gente teria uma novidade aí nas nossas videoaulas. E é a seguinte, você precisa assistir esse vídeo até o final dele, porque no final desse vídeo eu vou falar para você uma palavra. E você vai guardar essa palavra aí, você anota, arranja uma forma de você guardar essa palavra. No vídeo de quarta-feira eu vou falar outra palavra e no vídeo de sexta-feira eu vou falar a terceira palavra. E aí, na sexta-feira eu vou colocar para vocês lá um trecho que você vai completar com essas 3 palavras. A palavra que eu falei, que eu vou falar hoje, a palavra de quarta-feira e a palavra de sexta-feira. Então, para você, né, saber aí as 3 palavras, você precisa assistir aos 3 vídeos até no final, tá certo? Amanhã eu vou dar mais uma dica aqui do que a gente vai fazer na sexta-feira com essas 3 palavras, tá ok? Então, fiquem atentos e não deixem de assistir o vídeo até o final, tá bom? Muito bem. Agora na página 19, né, nós temos aí um texto que é uma narrativa de aventura no Oceano Índico. Olha, eu quero que vocês leiam, tá? Vou falar de novo, né? Aquilo que eu falo sempre aqui. Leia o texto uma vez, silenciosamente, só para você. Depois você vai ler mais 2 vezes, só que em voz alta. Se tiver alguém na sua casa, né, disposto a ouvir sua leitura, leia para essa pessoa. Se não tiver, lê para você mesmo, mas em voz alta. Vai na frente do espelho. Gente, olha, é incrível quando a gente lê na frente do espelho, tá? Leia na frente do espelho, leia para você mesmo, mas leia em voz alta. E aí você vai observar até a sua expressão facial, dependendo daquilo que você estiver lendo, né? A entonação da sua voz, enfim. Façam essa experiência porque é muito bom. E eu vou escolher também 5 alunos que vão fazer a leitura para mim, tá? Eu vou escolher alguns trechos, não vai ser o texto todo não, mas eu vou escolher 5 alunos para fazer para mim a leitura, tá ok? Então, muito bem, nós temos aí uma narrativa. O que é uma narrativa? O nome já nos faz lembrar de um narrador. Tem alguém contando a história, tem alguém contando os fatos. E a narrativa, ela sempre vai acontecer numa sequência cronológica. O que é uma sequência cronológica? Tem que ter uma ordem, né, do acontecimento aí dos fatos. Eu não posso falar que eu chupei a laranja e depois eu descasquei a laranja. Não dá certo, né? Eu descasquei a laranja e depois eu chupei a laranja. Tem que ter uma sequência lógica, uma sequência cronológica, né, daquilo que aconteceu. E aí nós temos 2 tipos de narrador. Nós podemos ter aquele narrador que participa da história e podemos ter aquele narrador que não participa, que ele só está contando, né? Se eu for contar um fato, né, que aconteceu comigo, que eu participei, eu vou ser o narrador, né, participante ali da história. Se eu estou contando uma coisa que aconteceu com você, não é? Eu não estou participando, eu estou contando o que aconteceu com você. Então, vocês vão ler esse texto prestando bastante atenção. Passa a prestar atenção onde tem conectivos aqui. Como que os conectivos são importantes na coerência, na coesão do texto, tá bom? Olha aqui, só vou mostrar para vocês aqui um trechinho, no 2º e no 3º parágrafo. Ó, Ned encheu sua rede com os melhores espécimes que conseguiu encontrar, mas o capitão continuou andando, conduzindo-nos para profundezas cada vez maiores. Finalmente chegamos a uma gruta sombria. Olha aí o finalmente, não é? Está sendo usado aí no começo do parágrafo, mas ele está ligando uma ideia dita anteriormente a outra aqui que vai continuar, tá certo? E aí, em seguida, né, nós temos aqui uma interpretação, tá certo? Que você vai responder de acordo com a leitura. Depois nós temos questões, né, relacionadas aí aos conectivos.
Na página 21, né, que são as atividades que você vai fazer na terça-feira, né, tem um texto aí interessante sobre a aveia e atividades, né, sobre conectivos. Gente, o tempo todo, né, a qualquer momento, você pode voltar lá na página 18 e olhar a lista de conectivos, tá bom? Para você ver a função de cada um. Eu quero que prestem atenção na questão número 3 da página 21. Olha só, em todos os trechos, nota-se a relação identificada na questão anterior. Qual é a questão anterior? A questão 2. Então, vamos lá ver a questão 2. Ó, o segundo período do texto, por meio da expressão conectiva, além disso, estabelece com o primeiro uma relação de... Então, além disso, é um conectivo. Além disso, é um conectivo com que função? Vamos lá olhar? Aí você vai lá na página 18 e olha. Além disso, é adição, não é? Eu tenho que fazer, e além disso, eu tenho que fazer mais outra coisa. Então, lá na questão 2, não é? Além disso, é adição, você encontrou. Agora, olha a questão 3. Em todos os trechos, nota-se a relação identificada na questão anterior. Ou seja, todos que estão aqui na questão 3 também têm uma relação de adição. Que a questão anterior não é adição? Sim, disse que todos têm. Exceto, exceto, o que quer dizer exceto? Só tem uma frase aqui que não tem relação de adição, ou seja, todas têm relação de adição, apenas uma, exceto uma. Então, uma não tem, por isso que você tem que prestar atenção nisso daí, tá bom? Depois, eu quero também uma atenção especial na questão 4. Identifique o conectivo que compõe os trechos da questão anterior. Então, agora a questão anterior é a 3. Então, o que você vai fazer? Quando você lê essas frases aqui da questão 3, você já vai marcando, circula ali os conectivos, porque na questão 4 você vai ter que copiá-los, entendeu? Então, já circula os conectivos, tá ok? Outra questão que eu quero também que vocês tenham atenção é na questão número 7. Nós temos aqui uma lista de conectivos que você vai completar as frases. Gente, não vai completando de qualquer maneira, não, tá? Tem um conectivo para cada frase. Então, quando você escrevê-lo aqui, você leia a frase e vê se aquilo tem sentido, tá? Não vai sobrar nenhum e nem faltar, e nem repetir, tá certo? Então, depois que você completar, você vai lá e leia, vê se é aquilo mesmo. Nossa, será que essa palavra aqui ficou legal mesmo? Tá? Ou depois que você completou tudo, você percebeu que tem uma que você precisa trocar, vai lá e troca, conserta, não tenha preguiça de consertar, tá certo? Muito bem, meus queridos, estamos chegando então ao final, tá? Hoje vocês vão fazer, né, a página 18, 19, página 20. Então, hoje 18, 19 e 20, tá certo? E eu vou colocar para vocês também uma atividade complementar, tá? Aqui dessas páginas, tá ok? Vamos então para a palavra, né? A palavra-chave aí da aula de hoje que vocês vão anotar para juntar com a de quarta e com a de sexta. Muito bem. Vamos lá então. A palavra de hoje é conforme. Conforme é a palavra de hoje. Anota aí, tá ok? Eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula.